Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Débora Botan e tenho a imensa satisfação em acompanhá-los a partir deste momento na análise da imputabilidade penal voltada para o direito penal militar. É isso mesmo. Então, a partir de agora, nós vamos estudar juntos direito penal, mas não vamos estudar o direito penal comum. Nós vamos estudar o direito penal militar. Direito penal militar, ele está apresentado por meio do Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. E a aula do dia é imputabilidade penal. Imputabilidade penal representa o quê, pessoal? Imputabilidade penal representa o quê? A responsabilidade criminal de uma pessoa diante do Código Penal Militar. Então, falou em imputabilidade penal, falou em responsabilidade penal de um agente diante do Código Penal Militar, ok? Então, nossa aulinha de hoje, ó, direito penal militar, direito militar, ok? Muito bacana de ser estudado também, tal qual como o direito penal comum. Só que, lógico, por ser direito penal militar, voltado para os militares, né? Nós temos algumas particularidades, nós temos algumas peculiaridades, nós temos teorias que são adotadas de maneira diferente do direito penal comum, ou seja, todas essas nuances, todas essas diferenciações, nós vamos trazer tudo isso aqui para vocês, ok? Além, claro, de muitas questões de concurso para nós rebatermos aí o tema estudado aqui com vocês. Então, olha só, pessoal, somente para nós aprendermos, nos familiarizarmos mais com o direito penal militar. Essa é uma breve introdução, ok? Então, direito penal militar, onde que eu vou encontrar, professora, o Código Penal Militar? Você vai digitar lá no Google e vai imprimir, ok? Lá no Planalto. Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969. E lá vai surgir para você o nosso Código Penal Militar. Sobre o que dispõe o Código Penal Militar? O Código Penal Militar, ele vai dispor o quê? Dos princípios penais, ele vai dispor sobre lei penal no tempo, sobre lei penal no espaço, ele vai falar do crime consumado, do crime tentado, ele vai falar de imputabilidade, vai falar de concurso de agentes, ele vai falar de ação penal, vai falar de penas, de aplicação das penas, de penas principais, de penas acessórias, dos crimes praticados em tempo de paz, dos crimes praticados em tempo de guerra. Ok? Ele vai trazer dos crimes próprios praticados pelos militares, crime praticado por militar contra a administração militar, ou seja, é um código penal, tá? Tal qual o Código Comum, só que diferenciado, particularizado e especializado, tá? Eu só trouxe aqui para vocês terem uma breve compreensão, tá? Penal no tempo, no espaço, imputabilidade, concurso de pessoas, das penas principais e acessórias, da aplicação dessas penas, dos efeitos da condenação, extinção da punibilidade, as espécies de extinção, os crimes em espécie, crimes praticados em tempo de paz, de guerra, e aí por aí vai mais outros crimes. Ele também vai trazer, vai dispor sobre crime contra a pessoa, crime contra o patrimônio, crime contra a vida, crime contra a integridade física, belezinha? Essa é uma breve noção do nosso Código Penal Militar. Eu sugiro que vocês imprimam, ok? Quem não tem o código, quem não tem essa lei codificada, ou não tem o próprio código militar que você compra, né? Só o código militar, não tem problema. Vai na internet, né? Acessa a internet e imprime essa leizinha e acompanha aqui a nossa aula. Qual é a previsão legal, professora, da aula de hoje? Lá no Código Penal, onde é que está a imputabilidade? A imputabilidade no CPM começa no artigo 48 e vai até o artigo 52. Então, previsão legal da aula de imputabilidade penal no Código Penal Militar, do artigo 48 até o artigo 52, ok? Belezinha? Bora lá para a aula então, que nós não temos tempo a perder, não é mesmo? Vamos lá então.
Antes de nós entrarmos propriamente no texto de lei, no artigo 48 e seguintes, vamos compreender o que é imputabilidade penal, não é verdade? Imputabilidade penal, o que é isso? O que significa imputabilidade penal? Imputabilidade penal significa o quê? A possibilidade de imputar, a possibilidade de atribuir a alguém uma responsabilidade criminal por uma conduta que tenha praticado. Então, imputabilidade penal é a possibilidade de atribuir a alguém uma responsabilidade criminal por uma conduta que tenha praticado, ok? Nós vamos ver aqui nesses artigos quem é considerado imputável diante do Código Penal Militar. Quando eu falo José é imputável penalmente, eu estou falando José tem condições de responder criminalmente pela conduta que ele praticou diante do CPM. Então, imputabilidade é a possibilidade de atribuir a alguém uma responsabilidade criminal por uma conduta que tenha praticado. Quando a pessoa que pratica essa conduta, ela é maior de 18 anos, plenamente capaz, eu falo o quê? Eu falo que esse agente, ele é imputável. O que significa imputável? Ele tem plenas condições de responder criminalmente pela conduta que ele praticou diante do CPM, diante do nosso Código Penal Militar. Então, olha só, imputabilidade penal. Imputabilidade penal é a possibilidade de uma pessoa responder criminalmente por uma ação ou omissão que tenha praticado. Ou seja, é a possibilidade de atribuir a alguém responsabilidade criminal diante do Código Penal Militar, ok? Previsão legal do artigo 48 ao artigo 52. É de extrema importância nós entendermos o que é imputabilidade e nós conseguirmos identificar quem é imputável diante do CPM e quem não é imputável diante do CPM, ok? Então, agora que nós já entendemos o que é imputabilidade, imputabilidade nada mais é que poder atribuir a alguém, poder fazer com que alguém responda criminalmente pelos seus atos. Tá? Então, olha só, nós temos, eu até coloquei em duas cores aqui para vocês, para chamar a atenção, ok? O que é que nós temos? Nós temos imputabilidade e temos inimputabilidade. Então, ó, inimputabilidade e imputabilidade. Quando eu falo que alguém que eu estou diante de imputabilidade penal, significa o quê? Que eu posso atribuir a alguém uma responsabilidade criminal por algo que tenha praticado. Se eu posso atribuir isso a alguém, eu falo que esta pessoa que praticou este ato, ele é imputável. Ele é imputável. O que significa imputável? Imputável é toda pessoa capaz de responder criminalmente pelos seus atos, ok? Criminalmente pelos seus atos, tá? Criminalmente pelos seus atos. Por exemplo, vocês que estão aí assistindo essa videoaula, né? Aqueles, né, que sejam maiores de 18 anos e plenamente capazes. Todos vocês, maiores de 18 anos, plenamente capazes, têm condições de responder criminalmente pelos atos de vocês. Ou seja, todos vocês, maiores de 18 anos e plenamente capazes, praticam crime. Como assim praticam crime? Se vocês realizarem uma das condutas descritas no CPM, no Código Penal Militar, deixa eu mudar, ó, que legal, vou mudar. Todo aquele maior de 18 anos e plenamente capaz que praticar alguma das condutas descritas no CPM,
ok? Descritos no CPM, são passíveis o quê? De responder criminalmente por essas condutas. Se são passíveis de responder criminalmente por essas condutas, significa o quê? Que esse agente é imputável. Então, imputável é todo aquele capaz de responder criminalmente por suas condutas, tá bom? Ao lado do imputável, nós temos quem? O inimputável. Nós temos a inimputabilidade penal. O que é essa inimputabilidade penal? Quando nós lemos inim, nós lemos no. Esse in aqui, ó, você lê não, tá? Então, olha que bacana, tá? Toda vez que tiver, olha só, vou até apagar aqui para nós mudarmos, tá bom? Ó, toda vez que nós lemos in, nós vemos sim, imputável, sim, pode responder criminalmente por suas condutas. Quando nós lemos inim, nós lemos não. Inimputabilidade, não pode responder criminalmente por suas condutas. O inimputável penal não pode responder criminalmente por suas condutas, ok? E inimputabilidade penal reflete quem? Reflete o inimputável. Inimputáveis são aqueles que não recebem sobre os seus ombros responsabilidade criminal. Fechou? Então, olha só. Os imputáveis são aqueles que respondem criminalmente por suas condutas. Os inimputáveis, os não imputáveis, são aqueles que não respondem criminalmente por suas condutas. Ótimo exemplo, o menor de 17 anos de idade. Menor de 17 anos de idade. Ele é o quê? Ele é imputável ou ele é inimputável? Ele é inimputável. Ele não responde criminalmente por suas condutas. Ele responde por suas condutas, se for o caso, né? Por meio de medidas educativas. Menor não pratica crime, menor pratica ato infracional, ok? Belezinha? Tá? Então fica aqui, ó, imputabilidade é o imputável, aquele que responde criminalmente por suas condutas. Inimputável é o não imputável, representa a pessoa que não responde por seus atos diante do Código Penal Militar. Este denomina-se inimputável. Então, os inimputáveis, por mais que tenham praticado uma conduta descrita no Código Penal Militar, eles não vão responder criminalmente diante do CPM. Isso é muito sério, ok? Certinho? Então, nós temos duas classes de pessoas. Eu tenho os imputáveis e os inimputáveis. Ambos praticam uma conduta, tá? Descrita no CPM. Praticam um homicídio, lá 205 do CPM. Os dois. Este, que é imputável, vai responder por este homicídio pelo CPM. Vai receber as penas que o CPM estipula. Esse que está na escola, esse menor que está na escola do militar, escola de formação militar, ele praticou homicídio contra o seu colega, praticou um homicídio contra um oficial, por exemplo. O que acontece? Ele vai responder pelo 205 do CPM? Não! Por quê? Porque ele é inimputável, ele não responde criminalmente por suas condutas. Fechou, galerinha? Tá? Bora, seguindo então. Agora, depois que nós já compreendemos o que é imputabilidade e o que é inimputabilidade, já compreendemos que só responde por seus atos praticados diante do CPM aqueles que são considerados o quê?
imputáveis, tá? Os inimputáveis não respondem por suas condutas diante do Código Penal Militar, tá? Porque eles são inimputáveis. E sobre os inimputáveis, não pode recair responsabilização criminal descrita no Código Penal Militar. Ok? Belezinha? Bora para o artigo 48, então. Esse tema, imputabilidade, é muito legal, muito legal, em especial aqui no CPM. Por quê? Porque nós vamos ver que os artigos 50, 51 e 52 do CPM não foram recepcionados pela Constituição Federal. Nós vamos ver este conflito entre CPM, legislação ordinária, e Constituição Federal, legislação suprema maior aqui da nação. Belezinha? Então vamos aqui. Agora sim, já sabemos o que representa imputabilidade. Já sabemos quem é o imputável e já sabemos quem é o inimputável e as consequências disso. O imputável, se praticar uma conduta descrita no CPM, responde pelas normas do CPM. O inimputável, se praticar uma conduta descrita no CPM, não responde pelas normas do CPM. Por quê? Porque ele é inimputável, ele não pode responder criminalmente por suas condutas. Ok? Agora, pois bem, vamos fazer a leitura aqui do artigo 48. Lembram? Imputabilidade vai do artigo 48 ao artigo 52. É isso, do artigo 48 ao artigo 52. Então, vamos lá. Da imputabilidade penal. Título 3 do Código Penal Militar. Artigo 48. Não é imputável. Galerinha, se não é imputável, ele é o quê? Inimputável. Tá, ó. Não é imputável. Se ele não é imputável, ele é inimputável, ok? Inimputável. Lembram? O inim significa não. E quando você fala não é, quando nós lemos na norma, não é imputável, o que vem a nós? O que vem à nossa mente? Não responde pela conduta praticada, não responde pela conduta praticada a título de crime, tá ok? A título de crime. Então, não é imputável, ou seja, não podemos responsabilizar criminalmente quem no momento da ação ou omissão não possuía o quê? Capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude do quê? De doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ok? Então, olha só, vocês devem estar estranhando esses acentos, né, pessoal? É o seguinte, eu peguei esse texto lá do Planalto, do site do Planalto, e a gente tá com aquela ortografia antiga, tá bom? Então, olha só. Pelo Código Penal Militar, isso é de extrema importância para o seu concurso público. Pelo Código Penal Militar, quem não é considerado imputável? Quem não é considerado imputável diante do artigo 48? Todo aquele que, no momento da ação ou da omissão, ou seja, todo aquele que, no momento da prática criminosa, não tinha condições de entender o caráter ilícito da conduta, não tinha condições de entender que estava praticando uma conduta criminosa, ou não tinha condições de autodeterminar-se, não tinha condições de controlar-se diante daquela conduta. E não tinha condições de entender o caráter ilícito,
ou de autodeterminar-se no momento da prática criminosa em razão do quê? Em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ok? Grave isso, é muito facinho. Então não é imputável para o Código Penal Militar o doente mental, ou aquele que tem desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado. É que no momento da prática criminosa apresente essas condições, tá? Então, para o agente alegar inimputabilidade diante do CPM, tá? Com fundamento em doença mental, em desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele deve comprovar o quê? Que no momento da ação ou da omissão, que no momento da prática criminosa, ele era doente mental. Ele não tinha desenvolvimento mental completo ou ele possuía desenvolvimento mental retardado. Ou seja, são essas três as situações que o artigo 48 apresenta para nós de causas de inimputabilidade. Mas essas três causas devem estar presentes quando? No momento da ação ou da omissão. Devem estar presentes no agente no momento da prática criminosa. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês pelo seguinte: doença mental é a pessoa deficiente, né? É uma das formas. Nós temos deficiência física, temos deficiência mental. Então a deficiência mental é aquela o quê? É aquela doença, aquela deficiência, aquela alteração que não permite que o agente tenha, por exemplo, um relacionamento social, não consiga se comunicar, não consiga fazer a sua higiene pessoal sozinho, ok? A pessoa que possui limitações mentais. Agora, desenvolvimento mental incompleto não é o mesmo que o desenvolvimento mental retardado. Desenvolvimento mental incompleto abrange quem? Abrange o menor de 18 anos. Tá? E o desenvolvimento mental retardado, como o próprio nome diz, é aquele desenvolvimento mental que não condiz com a idade biológica do agente. Então a idade biológica dele é de 30 anos. A idade mental dele é de uma criança de 4 de 5 anos, tá? Então essas três categorias é doente mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado, é considerado que inimputável perante o CPM. Não é imputável. Essas três categorias de pessoas não são imputáveis, não respondem criminalmente por seus atos, desde que a doença mental, desenvolvimento mental incompleto e o desenvolvimento mental retardado se apresentem no momento da ação ou omissão, se apresentem no momento da prática criminosa. Ok? Então esse é o nosso caput, tá? Artigo 48. O artigo 48, ele traz para nós, tá? Ele traz para nós uma questão bem interessante, o parágrafo único dele, tá? Olha só, o parágrafo único, ele vem falando da redução facultativa da pena. Ou seja, ele vem falando o seguinte: sabe essas três hipóteses do caput? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado? Então, se essas três situações se apresentam no agente no momento da prática criminosa, mas elas não são capazes de suprimir 100% do entendimento dele. Essa doença mental, esse desenvolvimento mental incompleto, esse desenvolvimento mental retardado não é capaz de suprimir 100% do entendimento dele. Então, neste caso, eu não vou considerá-lo inimputável. Eu vou considerá-lo o quê? Semi-imputável. Porque totalmente imputável ele não pode ser, porque ele é doente mental. Ele tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, inimputável ele não é. Olha que legal. Inimputável ele não é, porque essas três situações não impedem 100% o entendimento dele em relação ao caráter ilícito do fato. Beleza? E também ele não pode ser imputável, porque ele é doente mental,
tem desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Então ele fica ali no limbo, nem no céu, nem no inferno. Ele não é nem imputável, nem inimputável. Ele é semi-imputável. Ele fica no limbo, nem no céu, nem no inferno. Ok? Por quê? Porque ele apresenta essas três situações, né? Totalmente são, ele não é. Mas também não é totalmente isento de pena, porque essas situações não impediram ele 100% de entender o caráter ilícito do fato. Então, como ele fica numa situação de limbo, ele fica numa situação de semi-imputável, tá? Ou seja, ele vai receber uma pena. Vai receber uma pena. Só que por ele ser semi-imputável, ele vai receber uma pena o quê? Com redução, tá? Vai receber uma pena reduzida. Quer ver? Olha só, vamos ler o parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental, me acompanhe, se a doença ou a deficiência mental, olha, não suprime, não apaga totalmente o entendimento dele, não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato, ou de autodeterminar-se, ela não fica excluída a imputabilidade. Não vai excluir a imputabilidade, ok? Mas a pena pode ser atenuada, sem prejuízo do disposto no artigo 113. Então, olha só, o que fala aqui? Parágrafo único, ele vem dialogando com o caput. Parágrafo único vira para o caput e fala, olha, você acabou de determinar que o doente mental, aquele com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não é imputável, ele é inimputável. Ok. Aí o parágrafo único vem e fala, só que é o seguinte, peraí, tudo bem, você considera inimputável, beleza, não recebe pena. Porém, se essa doença mental, esse desenvolvimento mental retardado e esse desenvolvimento mental incompleto não suprime, mas diminui apenas a capacidade de entendimento, não tira a capacidade de entendimento, ela apenas diminui. Se ela apenas diminui, eu não vou considerar ele inimputável. Eu vou considerá-lo semi-imputável e vamos aplicar uma pena a ele. Só que, claro, uma pena atenuada. Por quê? Porque ele não praticou esse fato criminoso com 100% das suas faculdades mentais. Então, ok? Então, olha só que legal para nós fecharmos aqui o artigo 48. O artigo 48, no caput, ele apresenta para nós três situações de inimputabilidade. Aquele que contém o doente mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado. Se essa situação suprime totalmente da mente do agente o seu entendimento, o caput já previu, ele é inimputável. Então, é inimputável o doente mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado. Beleza. Só que o parágrafo único, ele vem e faz uma observação. Tudo bem, é inimputável. Só que quando a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado não tirar a capacidade de entendimento do agente, mas apenas reduzir esta capacidade, ele não vai ser considerado inimputável, ok? Ele vai ser considerado semi-imputável e vai receber uma pena, mas lógico, uma pena atenuada, porque ele não praticou este crime com 100% das suas faculdades mentais, tá? E aí o finalzinho fala, sem prejuízo do artigo 113 do CPM. O que fala o artigo 113 do CPM? O artigo 113 do CPM, ele fala sobre a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade, né,
pela pena de internação. Ele fala em substituir a pena privativa de liberdade pela pena de internação. Então, diante do parágrafo único, abre-se duas alternativas para o juiz. Diante do parágrafo único, abre-se duas alternativas para o juiz. O juiz poderá aplicar a pena privativa de liberdade atenuada, ou poderá substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena de internação. O que seria essa pena de internação? É uma pena de internação em hospital de custódia para fins de tratamentos psiquiátricos. Ok? Seguindo, pessoal, mais à frente aqui eu tenho mais detalhes sobre tudo isso para vocês. Então, olha só agora de uma maneira resumida, nós já falamos, debatemos bastante sobre o artigo 48, caput e seu parágrafo único. Agora eu vou apresentar para vocês alguns slides, já de maneira resumida esse tema que nós acabamos de debater. Olha só. No artigo 48, então, encontra-se a definição de inimputabilidade. Inimputabilidade, os não imputáveis. Assim são inimputáveis quem? Os doentes mentais e quem possui desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? Então, diante do CPM, quem é considerado inimputável? Os doentes mentais e quem possui desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Nós vamos ver que no artigo 49, nós vamos aumentar uma categoria de pessoas aqui, mas espere chegarmos no artigo 49. Então, beleza. Aí fiz uma observação. Menor de 18 anos, ele possui desenvolvimento mental incompleto. Portanto, ele é inimputável diante do Código Penal Militar. Atenção, aquilo que nós falamos também está aqui de maneira resumida para vocês, tá? Atenção, para que o agente possa alegar imputabilidade diante das causas do artigo 48 caput, deverá apresentar a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, ou retardado no momento da ação ou omissão. Essas circunstâncias devem se apresentar no momento da prática criminosa, para fins de considerar o agente inimputável. Então, tudo isso deve ser o quê? Comprovado nos autos, ok? Comprovado nos autos por meio de exames periciais, tá? Então, vai realizar uma perícia e vai detectar se de fato ele é doente mental, se ele tem desenvolvimento mental incompleto ou se ele tem desenvolvimento mental retardado. Belezinha?